Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem e fiquem bem. Lembrando de sempre fazerem em casa a sua prece, lembrando de colocarem a água para fazer a fluidificação, se conectar mentalmente com o seu anjo da guarda, com Deus, com a casa, né? Com a Fraternidade Espírita Candeia de Maria, e se manter em bons pensamentos, para que quem esteja fazendo algum tratamento espiritual ou que, enfim, precise receber algum auxílio, alguma proteção, que consiga estar nessas boas vibrações e bons pensamentos para poder receber, para poder estar conectado e ter essa troca, sabe? Bom, meu nome é Diego, para quem não me conhece, sou responsável pela nossa reflexão de hoje. Hoje eu vou trazer a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Primeira parte, então, é pagar o mal com o bem. Eu vou lendo as passagens aqui e comentando, né, e fazendo as nossas reflexões. Então, as duas primeiras passagens, 1 e 2, para quem quiser acompanhar, são referentes ao Evangelho de Mateus e de Lucas. Primeira parte, então, né? Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus. E a parte 2. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Evangelho de Lucas. Então aqui vão seguir as explicações dos Espíritos e aqui vou tentando comentar um pouquinho junto também. Então aqui, né? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então essas palavras de Jesus acabam às vezes soando um pouco, essa parte, né, de amar os inimigos, soa um pouco estranho num primeiro momento, se a gente não entender exatamente o que essa palavra quer significar. Parece ser impossível de sentir o sentimento de amor, né? Naquela acepção de
de carinho, de afeto, de ternura, de confiança por alguém que te faz o mal, né? Não faz sentido, né? Parece dar um... Como é que eu vou sentir esse sentimento por alguém que está me fazendo mal, ou que está fazendo mal para alguma pessoa que me ama, né? Então é difícil pensar dessa forma. Mas a gente vai ver aqui na continuação que não é bem nesse sentido que ele quis, né, nos passar. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer o mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre elas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Então aqui ele realmente diferencia, não tem como a gente ter esse mesmo sentimento, esse mesmo amor. Então a gente vai entender depois que existe mais de um significado para a palavra de amor. Vamos seguindo aqui, depois a gente comenta. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, o da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. Então esse pensamento malévolo, né, um pensamento ruim, um pensamento mau, vai nos dar um sentimento ruim, né, vai dar uma impressão penosa, né, uma impressão que não vai nos fazer bem, né. Já o pensamento benevolente nos envolve de um eflúvio agradável, um sentimento bom, né? Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou um inimigo, né? Um sentimento que a gente vai sentir quando se aproximar a um amigo ou um inimigo próximo da gente. Isso é natural, né? Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Então não é dar o mesmo lugar no coração da gente pro amigo ou pro inimigo. Não seria no mesmo local, no mesmo tipo de sentimento. Aí aqui ele fala, é bem importante. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Então, a palavra amor, existem diversas nuances, né, de significados e de sentimento que a gente pode dar. Por exemplo, o amor de marido e mulher, né, de paixão, de sensualidade, sexualidade, esse é um tipo de amor. Amor de um pai com um filho, ou amor de uma amizade verdadeira. Então, existem vários nuances, né, que a gente pode tentar diferenciar, né? No português a palavra é a mesma, mas a gente pode ter várias significações. Então aqui a gente puxei aqui, né, de uma reflexão. Ó, o Novo Testamento foi escrito em grego e a versão original tem 3 palavras que definem o amor. Então, né, vai ter 3 palavras diferentes para poder diferenciar mesmo, ficar mais fácil de entender. Então aqui a palavra eros, do grego, traduz uma espécie de amor estético ou romântico, né? A segunda palavra, filia, amor recíproco e afeição íntima ou amizade entre amigos. Amamos aqueles a quem gostamos e amamos porque somos amados. Não é nenhuma dessa, né, que Jesus se referencia. Então a gente vai para a terceira palavra que seria apropriada.
Terceira palavra é ágape, boa vontade, compreensiva e criadora, redentora para com todos os homens. Amor transbordante que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. Nesse nível, não amamos os homens porque gostamos deles, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque possuem qualquer centelha divina. Nós os amamos porque Deus os ama. Deus ama a todos nós, todos somos irmãos. Nessa medida, amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestemos a ação que ela praticou. Então, eu tentei refletir sobre isso e tentar dar um exemplo, né? Como é que a gente poderia traduzir isso para a nossa realidade? Então, talvez se a gente exercitar nosso pensamento agora, né? Uma pessoa que a gente ama muito, né? Que tem um sentimento muito profundo, ou o nosso cônjuge, ou um filho, ou uma filha, e essa pessoa cometeu um erro com alguém que a gente não conhece. O que a gente, né, qual que é o nosso sentimento que a gente teria com essa pessoa que nós amamos? Putz, ela cometeu um equívoco muito grande, ela errou, a gente vai querer que ela, vamos dizer, aquela vingança, né, que ela tem que sofrer igual, ou a gente vai talvez ter uma misericórdia, a gente vai tentar talvez até amenizar o erro, tentar, como a gente falaria, talvez a gente até sentiria pena, mas por que ela cometeu esse erro, por que ele fez isso? Então a gente vai ter talvez um sentimento de compaixão, de querer que, lógico, ela pague por seus erros, mas talvez não pague na mesma moeda, talvez ela consiga aprender com o erro, mas fazer o bem e tentar... Não é um sentimento que a gente sentiria diferente, né? Então, é mais ou menos por aí, é não querer o mal dessa pessoa, você quer que ela aprenda, que ela, lógico, corrija o erro, que seja feita a justiça, mas que não seja como aquela lei mosaica, né? Olho por olho, dente por dente, não seja na mesma moeda, que ela consiga, talvez, que seja amenizado de alguma forma. Então talvez mais ou menos por esse caminho que a gente teria que procurar ter esse sentimento, né? Bom, seguindo aqui. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo, daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se lhe coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Então aqui a gente tem bastante coisa que pode refletir, né? Crê que só a morte pode livrá-lo, né? Só a morte do inimigo pode livrar ele do mal. E no fim isso não estimula, não torna as pessoas melhores. O ódio só vai produzir mais ódio, né? O sangue não vai, né? A vingança não vai trazer pessoas de volta
não vai te trazer tranquilidade, não vai te trazer o bem. Então, no fim, o mal só vai multiplicar o mal, né? E quem não enxerga isso sempre vai estar sendo instrumento dessa discórdia, dessa contínua desunião. Então, aqui, né, como comenta, para o crente, né, mas para o espírita, sobretudo, que conhece, que estuda, que entende que existem várias vidas, que essa não é a única vida, que temos nosso passado, temos presente, temos futuro. Então, entende que estamos nessa vida, nesse mundo de provas e expiações, temos ainda muitas lições a aprender, muitas, entre aspas, injustiças que a gente passa, na verdade, são oportunidades para corrigirmos o mal, para podermos resgatar, né, o passado, resgatar nossos débitos. A gente aprende que muitos erros que a gente comete, que são à vista, né, são erros que fazemos de uma vez, não são necessariamente, não tem que ser pagos necessariamente tudo de uma vez. Deus normalmente nos dá essa condição de parcelar nossas dívidas e lógico, temos que tentar parcelar, mas não acumular mais, né? Tentar saldando nossas dívidas e de preferência, né, a gente sabe que podemos fazer esses resgates, resgate dessas injustiças de duas formas, com amor e com a dor. Na prática, Deus quer que nós aprendamos, né? Que a gente possa aprender com nossos erros. E Ele não quer a nossa punição, não quer que a gente sofra, e no fim a dor acaba às vezes nos colocando nos eixos, né? Fazendo a gente reparar, refletir, nos modificar, enfim, mas tudo isso serve de aprendizado para nós nos melhorarmos, né? E nos melhorarmos, enfim, em busca, né, da nossa felicidade, né? Eu acredito que todos nós, que nosso maior desejo é ser feliz, né? Só os meios que a gente usa, às vezes a gente se equivoca, mas maneira central, o pensamento central é a felicidade. E não tem como nós sermos felizes querendo a infelicidade do próximo, né? Então a gente entende aqui pela passagem que nós temos que pagar o mal com o bem. Então não querer o mal do próximo, orar pelo próximo, né? Perdoar o inimigo, não desejar o mal do inimigo, não se afligir com o bem que pode chegar a esse inimigo. Então, é como se fosse assim, um tratamento com respeito, né? Não fazer ao próximo que não queria que fizesse para conosco. Então essa é a ideia. Somente o bem pode combater e vencer o mal. O bem vai estimular a concórdia, a reconciliação, a possível reconciliação. Agora o mal só vai trazer o mal. Não tem como, né? Vai sempre se multiplicar nisso. Então, amigos, espero que tenham gostado da reflexão, que tenha trazido bons pensamentos, que tenha, enfim, acho que já ouvimos essas passagens, essas reflexões em outros locais, mas que sempre que a gente ouve, a gente reafirma alguns conceitos, a gente consegue, às vezes, ficar mais forte no nosso subconsciente e que isso possa traduzir em novos pensamentos, novos atos em nossa vida, para que possamos constantemente estarmos nos renovando, praticando nossa reforma íntima e nos tornando pessoas melhores, certo? Então agradeço a atenção de vocês todos. Então faço um convite a você que gostou do vídeo a curtir, compartilhar com algum amigo, algum parente, e também ativar o sininho caso queira ser notificado, né, dos vídeos novos que venham a surgir aqui no canal. Toda terça-feira estamos aqui às 8, né?
uma nova reflexão e espero que todos fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima.